Mais um Liderança News nessa quarta-feira, 26 de janeiro, ao vivo para todo o Brasil, agora com todos vocês que estão acompanhando mais um programa. Como é que vocês estão, pessoal? Estou vendo aqui que já chegou uma galera no chat, já estamos falando aqui desde as 8 horas, falando com o pessoal do chat. O primeiro hoje a chegar foi o Michel Soares. Muito boa noite, viu, Michel? Obrigado. Primeiro a chegar no chat. A Edna também já está por aqui, a Selma, eu já estou por aqui, o Odivaldo, Teane Silva, Marcelo Castro também lá do Rio Grande do Sul, o Marcos Oliveira lá de Salvador já está aqui no chat, e uma galera está chegando. Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui acompanhando o Liderança News. Hoje, Dona Roberta estará ausente, está dando um treinamento lá em São Paulo, está em trânsito agora, né? Mas eu não estou sozinho. Já já eu vou apresentar os convidados de hoje. Estou tentando imitá-los aqui, mas é meio difícil. Vou apresentar os convidados já já para vocês, até porque o tema hoje é muito interessante, muito especial. Nós vamos falar, né, do líder hoje como um gestor administrativo, dessa necessidade do líder, independente da posição hierárquica que ele está na estrutura da organização, de ele ser um gestor administrativo, ou seja, aquele profissional que consegue ter uma visão da empresa em 360 graus. Não só da operação, mas de toda a empresa, de todos os departamentos, de toda essa conexão que precisa acontecer para que as coisas aconteçam de maneira mais ágil, mais rápida, né, e que o cliente seja o maior beneficiado com essa rapidez, com essa agilidade, com as inovações. Deixa eu ver, chegou mais gente aqui no chat. O Vitor Nunes, lá de Morungaba, chegou. O Elvis também está aqui. Boa noite, Elvis. O Ildemar também chegou. Muito boa noite. E, pessoal, eu trouxe aqui hoje para dividir a tela aqui com vocês e com todo o Brasil, um pessoal, alguns rapazes aí, que estão, assim, fazendo um trabalho excepcional. Tive o prazer de conhecê-los no mais ou menos no meio do ano passado, um pouquinho depois do meio do ano passado, e fazem um trabalho incrível dentro da segurança privada, dentro do nosso segmento. São representantes legítimos de todo o bom exemplo de trabalho que precisa ser realizado nos dias de hoje. E eles são do GSI, Gestão de Segurança Inteligente, lá do Rio de Janeiro. Meus queridos companheiros de jornada profissional, Robson, Rafael e André, estarão agora aqui, ó, chegando ao vivo para todo o Brasil, para dividir esse Liderança News comigo e com todos vocês. Já estão chegando aí, o Rafael já está na tela, o Robson já está na tela. Meus amigos, muito boa noite, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Como é que vocês estão? Tudo bem? E obrigado por estarem conosco, né? Mais uma vez, o Robson já esteve aqui, o André, hoje o Rafael, lá do GSI, Gestão de Segurança Inteligente do Rio de Janeiro. Muito boa noite, meus amigos, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado você, Wagner. É um prazer chegar hoje e poder participar de um programa dessa magnitude, né? Um programa aí que está enriquecendo toda a parte de gestão de segurança como um todo, né? Porque aqui a gente tem várias pessoas, né? A gente tem vigilantes, gestores, empresários, instrutores, né? E pessoas que são simpatizantes da profissão. Então, para mim, é uma honra poder dividir o espaço com você, uma honra dividir, participar desse programa e ter a atenção de todas essas pessoas aí que tiram um tempinho para estar enriquecendo o seu conhecimento, dividindo o conhecimento, né? É um prazer imensurável aí poder estar participando e se capacitando cada vez mais, né? Porque a gente que trabalha nessa parte de gestão, de instrução, de dar atividade no dia a dia, a gente acaba não sendo nada se a gente não trabalhar com companheirismo, né? Não ter esse network, essa troca de experiência. Porque segurança é um eterno aprendizado, né? E aí você imagina, hoje
eu tenho a oportunidade de estar num programa dessa magnitude, com profissionais dessa magnitude, sendo ouvido, né, e interagindo com pessoas que têm vasto conhecimento sobre a área. Então, é só agradecer pela oportunidade e desejar uma boa noite a todos aí e que eu possa contribuir de alguma forma para o sucesso de todos, assim como vocês notoriamente contribuem para o meu. Valeu, muito obrigado. E o Robinson também já é meu parceiro aqui de outros Liderança News. Obrigado, Robinson, por ter voltado hoje, viu? Tá me ouvindo bem? Acho que deu uma Opa, travada aí companheiro, a boa noite a conexão. todos, quem nos assiste, né? Eu estou escutando. O pessoal está escutando Legal, bem? continue. Sim, sim. Agora Legal. sim. Está escutando bem? Sim, sim. Pessoal, Manda lá. perdão pela internet, eu estou na Barra da Tijuca, realmente é bem complicado. Estou na casa de parente, mas eu queria, né, agradecer a Liderança News pelo convite. Quando o Wagner me fez o convite, eu quero participar. O GSI tem intenção, como ele falou, em dividir conhecimento, a agregar, né, valores, e essa comunicação via internet, via né, rede social, é um pequeno instrumento que nós temos para que nós possamos dividir conhecimento. Então, para a gente da GSI, é uma honra, agradeço realmente ao Teanes, ao Wagner, a nossa companheira que não está presente, né? Roberta. Infelizmente, ela não teve presença na nossa live hoje, mas agradeço a nossa companheira psicóloga, que infelizmente não esteve conosco hoje. Mas para nós é uma honra estar Roberta, né? Faltou aqui o nome, mas para nós aqui é uma honra do GSI fazer parte e tomara que nós possamos ali, com certeza, agregar um pouco de conhecimento. Bacana. E também, recém-chegado das suas férias no Caribe, meu querido André também está conosco aqui no Liderança News. Boa noite, meu querido. Como é que tá as coisas por aí? Beleza, Wagner, boa noite. Obrigado pelo seu convite, mais uma vez, uma grande honra, né, estar fazendo parte desse time de feras aí do Liderança News. Participamos aí no finalzinho do ano, uma live sensacional, né, que eu acho que ficou para a história aí. Já vi essa live aí bastantes vezes aí, né, porque realmente foi muito importante. Eu fico lisonjeado aí de estar mais uma vez com vocês aí. Espero contribuir aí para troca de informações aí, multiplicando conhecimentos aí, que é o mais importante. Obrigado aí. Prazer também estar aí com os meus companheiros aí, Rafael e Robson também nessa noite especial. Vamos juntos aí. Estamos às ordens. Valeu. Pessoal, já aproveitando, lembrando que é muito importante, deixa seu like. O seu like é a sua maneira, uma das maneiras de comunicar com a gente e com o YouTube, para que essa transmissão chegue a mais pessoas, né? Quando você deixa o like, você sinaliza que está gostando do programa, que está curtindo essa apresentação aqui junto conosco no Liderança News, e faz toda a diferença. Aproveite e compartilhe também com seus amigos, com a sua liderança, nos grupos de trabalho aí da sua empresa, no grupo aí da vizinhança solidária, e aí essa informação vai chegar mais longe, a gente vai aumentando essa comunidade de transmissão de conhecimento para mais do que o Brasil. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado. Se inscrevam também no canal, muito importante. E, gente, eu convidei vocês hoje, apesar da ausência da Roberta, seria muito legal se ela estivesse aqui, mas hoje ela tá em viagem, né? Mas esse tema me remete muito ao trabalho que vocês fazem, né? Uma nova liderança, né? Uma liderança jovem, extremamente diferenciada, notável, faz um grande trabalho, não só no Rio de Janeiro, mas em toda a região aí que vocês estão, né, dentro do GSI e outras atividades que vocês têm em paralelo com o GSI. E eu queria trazer essa reflexão hoje, né? Queria muito ouvi-los nesse sentido. Me parece que aquele ditado, né, que o gestor de segurança, que o líder estava lá naquele cantinho da empresa meio isolado, tinha uma participação limitada dentro do processo de operação nas empresas de serviço orgânico, por exemplo, né, tinha uma atuação mais limitada. Me parece que esse perfil mudou e parece que o gestor de segurança, o líder, saiu, entre aspas, debaixo da escada, né, que a gente escutava muito essa frase, esse bordão antigamente, né? Eu queria ouvi-los e ver qual é a impressão geral, a primeira impressão que vocês têm a respeito das novas atribuições do líder
do gestor de segurança, do supervisor, do coordenador. A gente está falando aqui para diversas etapas de liderança que nós temos nas nossas organizações. Fiquem à vontade. Olha a briga aí, quem vai falar primeiro? Essa aí, André, Rafael. Eu? Vou deixar o gerente falar primeiro. Olá, gerente. Olha a honra aí, né? Rapaz, assim, na minha visão, o gestor hoje, ele é um cara que ele tem que ter um amplo conhecimento, né? Afinal, ele já fala, gestão, é gerir, não é isso? Você tem que ter aquele feeling de saber orientar, motivar, cobrar e, acima de tudo, ser um exemplo. Não é isso? Por que ser um exemplo? Porque, na minha visão, quando você vai fazer a gestão de algo, você tem que ser tão bom quanto quem você vai gerir, ou muito melhor. Eu não posso gerir nada que eu não tenho conhecimento, eu não posso gerir nada no qual eu não consigo dar um suporte ao meu colaborador. Né? Antigamente a gente tinha muito aquela pessoa que gerenciava pelo medo e não pelo exemplo. Não é isso? E isso é muito ruim. É por isso que hoje, para você ser um bom líder, você principalmente tem que ser um bom gestor de pessoas. Eu acho que o grande desafio que qualquer pessoa que exerce um cargo de liderança hoje, seja na supervisão, seja como coordenador, seja como um gestor da empresa, ele tem que estar apto a justamente fazer uma gestão de pessoas. Né? Ele tem que ser meio um camaleão, ele precisa saber administrar aquele cara que é mais conflituoso, como aquele cara que é mais devagar, e ele precisa ter conhecimento em diversas áreas. Conhecer um pouquinho de rota, conhecer um pouquinho de parte jurídica, né? Então ele tem que ser um cara que ele tem que ter, além de um multifoco, ele tem que ter um multiconhecimento. É por isso que conhecimento nunca é demais. É por isso que quando eu participo de uma live como essa, dessa magnitude, eu me enriqueço cada vez mais. Não é isso? Eu já participei de lives aí, com alguns companheiros nossos, que eu trouxe o conhecimento da live para a minha vida e já apliquei hoje no meu trabalho, na minha gestão, né? Então, uma coisa que eu não esqueço que uma pessoa falou para mim, tá? Esqueci o nome dele agora, me fugiu a memória, mas os meninos vão lembrar, tá? Ele participou até aqui do Liderança News. Ele falou para mim assim o seguinte, ele deu um exemplo numa live que a gente participou. Cara, o local mais seguro do mundo é um presídio. Marcelo Pires. Marcelo Pires, isso aí. Né? Marcelo. Marcelo Pires falou para mim assim, o lugar mais seguro do mundo é um presídio, por isso que se chama presídio de segurança máxima. E mesmo assim, os problemas acontecem. Por que acontece? É simples. Porque muitas das vezes, você pode ter todo o aparato que for, mas se você não tiver com esse aparato uma coisa chamada processo, de nada adianta. É justamente a falha por conta da falta do processo. Então, eu captei isso para mim e entendi que eu, como líder, como gestor, eu preciso estar apto a gerenciar todos os processos, eu preciso conhecer todos os processos. E dentro desses processos, inclui também uma boa gestão de pessoas. Porque quem garante nossos contratos, na grande verdade, não sou eu que estou fazendo a gestão, mas é sempre meu colaborador que está lá na ponta. Então, preciso automaticamente, como líder, no primeiro momento, entender, preciso fazer gestão de pessoas. Eu acho que essa é a grande mudança que a gente tem na nossa área e é o grande diferencial que essa leva de gestores novos, de supervisores, de coordenadores, estão trazendo, que está fazendo um serviço diferenciado. É principalmente, não só o conhecimento, mas principalmente a parte de gestão de pessoas aí. Uma gestão mais humanizada, né? E essa gestão, na minha opinião, mais humanizada, vai muito pelo exemplo. Show de bola. Quem continua, meus amigos? Robson, quer continuar ou me dá honra? Vou deixar o André pegar, eu pego na sequência, que eu estou acertando aqui a internet ainda. Fica à vontade. Eu não estou conseguindo ouvir o Robson. Pode prosseguir. Ele falou que para você seguir em frente. O Wagner, tá contigo. Pode ir, André.
Pode comentar. Pode ir? Beleza. Faz pode. essa tabela, por gentileza, que eu não consigo nem ver nem escutar o Robson. Não, tranquilo, pode seguir. Perfeito, concordo extremamente com o Rafael, né? O Rafael ele usou palavras aí bem pontuais, bem diretas e contundentes. Eu acho que o líder hoje ele mudou muito. A gente via antigamente, eu, por exemplo, que venho de uma área militar, eu via que antigamente o líder ele era na base do vai e vença, né? Da ordem, da hierarquia. Mas hoje a gente já tem uma gestão mais humanizada, e isso é necessário. Se faz necessário uma mente mais aberta, uma flexibilidade em alguns casos, um jogo de cintura muito grande para entender que não tudo é da maneira como você quer que seja. Eu acho que às vezes falta um pouquinho nas pessoas e alguns líderes, de um modo geral, sejam eles supervisores, coordenadores, né, gerentes, né, diretores, que sejam. Eu acho que falta ouvir um pouquinho mais as partes. Eu acho que quando o ser humano, de uma maneira geral, ele consegue parar, ouvir mais o outro lado, que o outro tem a dizer, e em cima disso ele coloca as suas ponderações, eu acho que isso, partindo desse princípio, ele já começa a ter um segmento mais justo, mais correto, até para orientar e tomar decisões importantes, decisões essas que podem sofrer toda uma organização, dependendo daquela decisão que você venha a tomar. Por exemplo, você como gestor, você vai mexer num supervisor, mas você tem que saber por que você está mexendo naquele supervisor. Será que é o correto a ser feito? Você vai trocar o supervisor, vai mandar embora, vai colocar um outro supervisor? Será que ele é daquele perfil para gerir aquelas pessoas? Porque um gerente operacional ele depende de uma série de fatores para ele ter uma boa liderança. Ele depende dos seus coordenadores estando trabalhando de forma sincronizada. Ele depende dos seus supervisores. E é uma hierarquia. É uma árvore, né, que depende ali dos seus galhos, né, depende ali, né, do seu tronco para realmente gerar frutos. Então, eu vejo que a liderança hoje em dia ela é uma liderança diferenciada. Ela tem que ser uma liderança diferenciada. É uma liderança que tem que ser voltada na base da conscientização, do diálogo, da audição, das vezes ouvir mais e falar menos, falar no momento certo. E a orientação, né? A gente tem que sempre mostrar o caminho a seguir. Eu acho que um líder, de verdade, ele não simplesmente fala, vai, faz e é isso mesmo. Ele simplesmente mostra que tem que fazer e o porquê que deve ser feito. Então, ele tem toda uma estratégia, toda uma mentalidade, uma mente avançada para poder orientar e mostrar para aquele colaborador que aquele caminho é o melhor caminho a seguir. Então, ele tem que ter não só uma explicação, mas ele também tem que ter uma justificativa, porque hoje os colaboradores já estão com conhecimento muito bem apurados. E alguns, eles vão indagar. Poxa, sim, eu vou fazer, mas por que eu vou fazer? Por que tem que ser dessa maneira? Por que tem que ser dessa forma? Então, o gestor ele tem que ter conhecimento acima de tudo. Conhecimento e boa comunicação, eu acho que são elementos fundamentais para a boa execução da tarefa e a boa manutenção da equipe dos seus liderados, que eu acho que é muito importante. Perfeito. Muito bom. Robson está ouvindo, né? Deixa eu só somar aqui, ô Wagner. Não sei se vocês estão escutando bem, mas o que o André falou é legal, porque eu vim de uma leva também onde você não costumava ver o seu líder, né? Ele era um gestor de cortina. Para você falar com o seu gestor, era uma reunião coletiva e meia dúzia de palavras bastava e só isso. E hoje nós temos uma gestão muito mais presente, muito mais ligada em dar conhecimento. Há 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade, né, junto com o gestor, em fazer, o Wagner e Rafael, um treinamento coletivo para os supervisores e coordenadores. Eu achei magnífico, né? Aquela situação de quebrar paradigma. O fato de você estar na liderança não quer dizer que você saiba. O fato de eu trabalhar na supervisão não quer dizer que eu conheça atividade de limpeza. E, às vezes, ele é supervisor de limpeza. Então, aquele paradigma, né, de eu achar que eu sei pelo cargo que eu exerço, eu acho que na atividade hoje de empresas não é legal. E eu tive a vivência, né, de passar para os coordenadores, supervisores, a questão de dividir conhecimento. O fato de você ter 30 anos de segurança, 15 de coordenação e 10 de gestão, não quer dizer que você saiba tudo.
Então, acho que é interessante as empresas acordarem e levarem para os seus comandados, né, a questão de multiplicar conhecimento. Às vezes, né, nós percebemos algumas empresas arcaicas lidam com seus líderes como se fosse um objeto e esquecem que os seus líderes são os porta-vozes, né, de levar toda a informação que a empresa necessita aos colaboradores, que são, né, a matéria-prima da empresa. É ela que faz acontecer, ela que consegue fazer com que a empresa cresça cada vez mais. Então, é interessante dividir esse conhecimento. Eu sempre falo que o conhecimento, né, quanto mais conhecimento você tem, mais você aprende mais. Você percebe hoje que faculdade é uma coisa tão natural, né, Wagner? Antigamente você tinha um colaborador com ensino médio, ele era o cara. O supervisor, ele era o feroz. E hoje você vê um vigilante com faculdade. Como o André falou, só vou reiterar, você vê hoje um vigilante questionando por que deve ser feito o que você comandou ele fazer, em virtude do conhecimento que ele adquiriu. Então, realmente, hoje, nessa nova era que nós estamos vivendo aí, ter um líder que não tem a visão de futuro é uma empresa que não vai ter muito futuro, né? Eu acho que acabei de concluir, acho que finalizei com palavras assertivas. Eu estou aqui só anotando, e eu sugiro, pessoal, eu sempre faço anotações aqui dos nossos convidados, do que eles vêm trazendo, colocando, eu sempre faço anotações. Eu estou aqui só anotando porque vocês falaram algumas palavras mágicas, e agora eu quero trazer de volta essas palavras que vocês citaram para a gente fazer uma reflexão. Vocês chegaram no ponto exato que eu gostaria, né? Agora deixar a bola na marca do pênalti, é só fazer o gol. Vamos lá. ficou exatamente no ponto que eu gostaria. Legal, falamos um pouco de soft skills, de comportamento do líder, mas eu quero trazer aqui que vocês citaram, vocês levantaram uma bola, das hard skills, né, que também são habilidades extremamente importantes. E eu, quando eu terminei minha faculdade de gestão de segurança privada, lá em 2009, já faz um tempinho, quando eu me formei, rapidamente eu tive chance de ser promovido e tal, e passei para o meu primeiro cargo de liderança na segurança privada como um inspetor. E aí eu fui chamado para uma entrevista, me preparei, claro, por óbvio, né, era a grande oportunidade da minha vida naquele momento, e por incrível que pareça, o gerente que me entrevistou não me fez nenhuma pergunta relacionada à segurança. A primeira pergunta que ele me fez na minha entrevista, que era para que eu pudesse assumir um cargo de inspetoria na ocasião, ele falou assim: Wagner, você sabe fazer cálculo de cartão ponto de funcionário, de horas extras, apontamento de cartão ponto? Foi a primeira pergunta da minha entrevista para ser promovido para inspetor de segurança. Olha só, amigos. Então, vocês citaram, né, que o conhecimento hoje, que o vigilante, o porteiro, o profissional, ele está com o conhecimento na mão, ele está com a informação na mão. Né? Então, não dá mais para dar aqueles miguezinhos, aquelas histórias que no passado talvez a gente contava, e o cara não vai, ele vai no Google na hora olhar. E aí, vocês falaram de faculdade, eu anotei, de faculdade, de que as pessoas questionam, indagam o porquê que elas devem fazer, o porquê que elas devem acreditar naquilo que está sendo proposto. E eu queria ouvi-los a respeito do conhecimento do líder nesse quesito, porque eu fui muito testado nos meus primeiros meses, nos meus primeiros, digamos, primeiro ano, segundo ano, talvez, eu fui muito testado, né? Então, assim, mas eu sabia que eu precisava atacar a resposta, e eu fui estudar. O que vocês falam hoje? Como é que vocês percebem o líder, o gestor, né, de segurança privada, o supervisor, o coordenador, o gerente, está preparado para lidar com questões trabalhistas, por exemplo, com custos, com composição de custos, por exemplo, com marketing, com vendas, com relacionamento com o cliente? Ele está preparado hoje para entender essa demanda e transmitir corretamente para suas equipes de segurança, de modo que faça o efeito que a gente pretende lá com o cliente que está comprando serviços? André. Rafa, comigo? Pode ser. Comigo, beleza. Wagner, olha só, o que eu diria para você em cima disso que você colocou? Eu acho que muito da experiência vem na prática. O que eu vejo é que muitas empresas
né, elas adotam a política do merecimento e vão promovendo os seus colaboradores com o passar do tempo. É fato que esses colaboradores que vão sendo promovidos e vão galgando promoções, né, vai ali, de repente foi um vigilante que foi líder de posto, e depois ele foi promovido a supervisor, foi para coordenador, né, o nível o hierárquico vai aumentando, a responsabilidade vai aumentando e a cobrança também vai sendo maior. Então, eu acredito muito que ele pode sim buscar o seu conhecimento, que hoje você tem a ferramenta da internet, você tem aí livros, você tem uma série de fatores, faculdade de distância, mas o verdadeiro conhecimento real é na prática. Então, muitas coisas, esse líder, né, seja lá qual cargo ele ocupe, né, no momento atual, ele vai aprender muito, ele vai apanhar muito, mas o aprendizado real dele vai vir com essas pancadarias. É aquele ditado, né? Quanto mais você apanha, mais você aprende a se defender melhor. É mais ou menos assim. Eu acho que ele vai ser fuzilado com várias perguntas, com várias colocações, e tem profissionais, sim, sim, que vão para testar o seu conhecimento. Às vezes ele não quer nem saber daquilo ali, mas ele vai para fuzilar para ver se você realmente sabe, né, manobrar aquela situação. Então, acho que, assim, muito do conhecimento, ele vem da prática, mas também tem que querer. Eu acho que esse conhecimento vindo da prática, associado com a busca das informações, eu acho que são preponderantes, são alicerces essenciais para esse líder realmente conseguir se sobressair. A experiência, ela vem, né, com esses dois elementos fundamentais que caminham lado a lado. E assim, cara, eu acho que não existe nada impossível, né? Como você bem colocou, hoje já tem o Google ao seu favor, da mesma forma que tem ao favor dele, tem ao seu favor também. Mas o líder de verdade, o líder nato, né, que realmente tem uma boa representatividade perante os seus liderados, ele tem que se programar e se antecipar antes daquela pergunta. Ou seja, ele tem que imaginar que aquele colaborador possa perguntar determinado assunto para ele, e ele ler antes, pesquisar antes, se aprofundar antes, para quando chegar essa pergunta ele estar preparado para poder responder, sem antes ter que falar, poxa, não sei. Não é feio. Eu acho que é melhor ele chegar, olha, eu vou procurar, vou me aprofundar. Eu acho que é bonito até, né, do ser humano ser humilde, né, em falar que vai pesquisar, mas ele tem que também entregar esse feedback. Eu acho que essa questão ela se torna 100% eficaz, mesmo ele falando que não sabe naquele momento, quando ele consegue lembrar que tem que dar aquele feedback e ele entrega aquele feedback. Aí eu acho que ele sai por cima da situação, mesmo que no primeiro momento ele não tenha na ponta da língua aquela resposta necessária. Mas é mais interessante ele pensar, criar uma estratégia, já ter um estudo, né, de perguntas, um estudo de casos, o que o colaborador pode me perguntar, quais são as maiores dúvidas dele e tal, e ele já ter um entendimento para ele responder. Mas, se não, que ele tenha a humildade de realizar a pesquisa e entregar esse feedback, que aí eu acho que também não tem mal algum. Então, eu acho que o conhecimento, né, alicerçado com essa estratégia que eu acabei de falar, ele é fundamental para realmente os colaboradores olharem para cima e ver que realmente aquele líder é um líder nato, um líder fiel, é um líder realmente que está junto para o que der e vier. Rafa. Olha, eu acho que o mercado hoje ele está muito veloz, né? O cara que ele quer exercer qualquer posição de liderança, seja na supervisão, gestor, coordenador, ele precisa acompanhar essa velocidade do mercado. Dentro dessa velocidade é o conhecimento, não tem jeito. Algumas coisas, o cara ele sabe que vai precisar, ele entende que ele precisa saber, ele não se antecipa aos fatos, aos problemas. Eu vou te dar um exemplo, só para tu ter uma noção, cara. Olha isso aqui, vou te mostrar. Não sei se vocês vão conseguir ver legal. Olha isso aqui. Isso aqui. Tá vendo? Isso aqui. Isso aqui são advertências, cara, que eu tenho que aplicar só dessa semana. Deve ter umas 30 advertências aqui. Você é supervisor, você é coordenador, você vai para o posto levar advertência para o seu colaborador. Será que você não pode se antecipar e entender essa legislação trabalhista
entender essa advertência que você vai aplicar naquele colaborador? Será que você, que é coordenador, supervisor, que solicitou a advertência para o colaborador, que você faz o gerenciamento, tu faz a moto aleatória, tu não procura entender o porquê daquilo? Então, eu acho que é justamente isso. O mercado é muito veloz e a gente não tem tempo hoje para pessoas que estão dispostas a perder tempo. É por isso que os melhores estão empregados. Porque o cara, como gestor ali, seja em qual função ele está, ele vai estar sempre buscando uma melhoria contínua, ele vai estar sempre buscando um aprendizado contínuo, ele vai estar sempre ouvindo uma liderança news, ele vai estar sempre ouvindo uma live da GSI, ele vai estar sempre buscando melhorar e entender as dificuldades que ele vai passar, porque são questões operacionais, mas são questões rotineiras. Entendeu? Eu sou supervisor, eu sei que em algum momento eu vou ter que aplicar uma advertência. Será que eu não posso olhar ali, por exemplo, a CLT e ver quais são as infrações que existem que podem ser aplicadas no trabalhador? Eu tenho que aplicar. Eu lido com pessoas. Será que eu não posso procurar entender como é que é fazer uma gestão de pessoas? Novamente, não fazendo merchan, mas será que eu não posso entrar na liderança news? Eu vi a minha psicóloga botando para quebrar como é que você trabalha justamente o psicológico das pessoas, o preparo. Então, eu acho que falta muito, na verdade, isso. A gente que está na gerência ali dos processos é buscar esse conhecimento. Infelizmente, hoje, dentro das empresas, eu falo isso por experiência, por onde eu estou, muitos são supervisor, coordenador, mas é o que o André falou. Estava aqui e ajudou e foi, aí é parente de não sei quem, um amigo de não sei quem, aquelas empresas que tem muito por parente. Eu já trabalhei numa empresa de grande porte, mas se você pegar o operacional dela aqui, entendeu? Do presidente para baixo é quase todo mundo parente, é primo de não sei quem, é amigo de não sei quem, é tio de não sei o quê, é sobrinho de fulano, sobrinho de Bertano, e aí é onde entra o que a gente falou. Se você não tiver uma gestão séria, com pessoas competentes que estão dispostas a aprender, dificilmente você vai ter um crescimento. Você até tem, mas é como o André falou, tomando muita pancada. Então você que era para crescer ali, sei lá, 10, 15% por ano, vai crescer um ou nada. É onde muitas das vezes as empresas quebram. Né? Ô, Rafael, e eu queria aproveitar, só te interrompendo um pouquinho, mas você tocou num ponto interessante, e o professor Marcelo, aliás, cara, eu tenho uma. Eu preciso ler os nomes, senão eu não gravo mais. Professor Eduardo Ramos, o Marcelo está aqui, tem vários Marcelos, estou vendo uns 3 Marcelos aqui no chat, inclusive o Marcelo Pires, que foi lembrado no começo, está aqui, a Larissa, a nossa diretora lá do Grupo Sembrel, está aqui também, Rosana Barbosa, a Maiara, tem muita gente comentando aqui, o Fidelis, o Alex, o chat está bombando. Mas aproveitando uma pergunta do professor Eduardo Ramos, ele comentou o seguinte: o líder ou gestor deve fazer a gestão de processos, gestão de pessoas e visão holística. Mas a pergunta dele é: as empresas estão preparando esses gestores e líderes para essa gestão 360 graus? Aproveitando que você acabou de comentar, Rafael. Olha, com certeza não. Pelo menos a grande maioria não. Tá? Essa é a verdade. A gente que já esteve na ponta, que já rodou por diversas empresas, a gente já sentiu isso na pele. Eu vim de baixo. Eu fui fiscal de salão, fui vigia, fui vigilante, virei monitor de segurança, fui instrutor, não é isso? Hoje eu estou como gerente de operações aqui na empresa, né? Não sei amanhã, o futuro a Deus pertence, mas até hoje, por onde eu passei, eu não vi uma empresa que buscasse esse preparo para o seu gestor, que tivesse essa questão até de um plano de carreira. O plano de carreira que geralmente eu vi é muito do famoso quem indica. Essa é a minha opinião. Você, André, você tem percebido, o André faz muitos treinamentos, né?
treinamentos bem diferenciados. Você tem visto isso no mercado, na sua região ou em outros lugares? Esse líder, esse gestor sendo preparado para esse conhecimento 360 graus? O Wagner, é aquilo, né? O que eu vejo na realidade, na prática, é que os profissionais, em alguns momentos, eles não estão realmente adequados para aquela vaga, e o Rafael tocou muito bem num assunto que é o que indica. A gente ainda, infelizmente, se depara com isso. Porém, eu posso falar por mim, tá? Eu não fui fiscal de salão, como o Rafael foi, mas eu tive a minha sequência nas Forças Armadas, fui monitor, instrutor, e hoje eu consegui ser reconhecido para um cargo de coordenação de planejamento de uma empresa aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, se eu for falar por mim, eu tenho certeza absoluta que eu conquistei por mérito. Mas, falando de um modo geral, infelizmente, a gente ainda vê algumas empresas com aquela questão, que é o tio que é diretor, que é o pai que é amigo do dono da empresa, e o cara já entra num cargo, vamos dizer assim, de liderança e consolidado. E aquele profissional que está lá, muitas das vezes na ponta da lança, fazendo o seu trabalho com qualidade, que adquiriu uma experiência pela vivência, né? E a gente vê excelentes profissionais, exímios na função, profissionais de segurança, que se você colocar em qualquer lugar, ele consegue tirar de letra, comandar, falar, comunicação, atendimento ao cliente, né? Conhecimento. E assim, eu acho que é um pouco relativo. Infelizmente, algumas empresas ainda têm, a grande maioria das empresas, eu posso dizer, pelo menos as que eu já vi, que eu já tive contato, eu já vi muitos casos assim do que indica. Ainda é muito presente na nossa área de atuação. Porém, eu tenho o meu exemplo, que eu tenho certeza absoluta que foi com muito suor, com muito esforço, com muito sacrifício, né? Entrei na empresa sem ninguém me conhecer, e hoje eu conquistei uma condição, vamos dizer assim, de liderança, né, que muitos queriam. E a gente, infelizmente, Wagner, até para dar um reforço aqui, um plus, quando a gente chega num cargo de liderança, um cargo assim até razoavelmente elevado, Rafael pode dizer muito bem, Rafael, que a gente vai incomodar muito. A gente vai incomodar muito. Muita gente vai se ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, vai ficar incomodado, era para ser minha vaga, mas só realmente quem chega, só realmente quem te colocou naquele lugar sabe o quão importante você foi e é para a organização. Mas a gente tira de letra, né? O nosso potencial, a nossa capacidade é muito maior do que qualquer divergência por parte de terceiros. A gente atropela com o nosso potencial e qualidade. Então, eu vejo vários nortes nessa questão de liderar. Eu vejo ainda a questão da indicação, que é muito presente, da amizade, né, de pessoas importantes. Vejo profissionais ainda que não são reconhecidos e que merecem ainda um reconhecimento, e daria como um conselho para não desistir, acreditar sempre no seu potencial, que é o mais importante, dormir bem, com a cabeça no travesseiro, de que você fez o seu melhor, entregou o seu melhor, e o que é seu está guardado, continuar realmente firme numa direção única, sólida, com pensamentos constantes de que tudo vai dar certo, que vai chegar o seu momento, e veja essa questão do incômodo que em todas as empresas, infelizmente, acontece, e que, num determinado momento ou outro, pode acabar atrapalhando uma operação. Infelizmente. Pode falar. Só para pegar um gancho aqui do André, eu acho que é por isso que tem muitos profissionais que acabam pedindo conta das empresas. Isso é um dos pontos. A falta de reconhecimento, a sobrecarga de trabalho, né? Isso são fatores aí preponderantes para que muitas pessoas cheguem lá e peçam conta. Por quê? Porque o cara entende seu potencial e sabe que ele vai buscar no mercado e outra empresa pode acabar reconhecendo. O Wagner, me permite só dar só um complemento? Eu estou exercendo um cargo e a minha função ela está programada para fazer um quadro chamado cliente oculto. Eu não sei se aí em São Paulo é bastante presente esse quadro chamado cliente oculto. Resumidamente, a gente projeta pessoas desconhecidas dos colaboradores
com a autorização da administração do empreendimento, e a gente tenta burlar o sistema de segurança para ver se aquele colaborador que está lá, porteiro, vigilante, segurança pessoal, vai ter uma boa cordialidade, vai cumprir com as normas e procedimentos, e eu estou como responsável, né, por tocar esse quadro chamado cliente oculto adiante. Quando esses profissionais não são assertivos, ou seja, não cumprem com as normas e procedimentos, todo o efetivo daquele empreendimento é direcionado para o setor de treinamento da empresa. Ou seja, na sua folga, gera um desconforto e eles vão treinar para que realmente aquilo não venha a acontecer e coloque em xeque a segurança de todos naquele local. Por outro lado, quando eles acertam, a gente também precisa reconhecer. E há pouco tempo, antes de eu entrar de férias, eu tive a atuação de 2 profissionais de portaria que não permitiram o acesso de uma cliente oculta, né? Era uma jovem, né, que estava se passando como filha de um morador naquele empreendimento, num condomínio residencial, e eles se saíram super bem, não liberaram acesso, trataram com educação, né, cumpriram com o procedimento de segurança, mesmo que fosse uma mulher tentando entrar, né, que muitos olham, né, uma mulher, vamos permitir o acesso dela, que não é nada, é nova. Enfim, eles cumpriram com todos os procedimentos. E eu fiz questão de entregar, naquele mesmo dia, uma menção honrosa a todos os colaboradores daquele plantão. E isso é um procedimento que eu penso em levar para todos os profissionais que acertarem na questão do quadro cliente oculto. O que eu quero dizer com isso? Às vezes é o mínimo que mantém aquele profissional com combustível, motivado e empenhado a continuar fazendo seu trabalho com qualidade. Primeira coisa que eles me falaram, Wagner, ninguém tinha me reconhecido. Ninguém havia me trazido aqui um certificado, uma menção honrosa, simples que seja, Wagner, é um papel. Mas só o fato de você ir lá, representar a empresa, entregar, assinar e agradecer a cada um deles pelo serviço prestado, pelos processos, pelos procedimentos cumpridos com eficácia, com contundência, bater uma foto e jogar no grupo da empresa, né, gratificando aqueles profissionais e agradecendo, já é muito. Eu tenho certeza absoluta que aqueles profissionais, não só aqueles, mas daquele plantão que não se fazia presente, com certeza eles estão mais motivados a continuarem fazendo certo. Então, assim, é uma estratégia minha, simples, porém que eu tenho certeza que vai ser muito eficaz na ponta da lança com todos os profissionais. Reconhecer é fundamental. É isso que a gente está falando, né? Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. E sem dúvida, eu tenho, assim, eu voltei agora a dar aulas, né, nas turmas de formação de vigilante, nos horários que eu posso, nos horários que eu tenho livre. E eu estava ontem, justamente até ontem, com uma turma, e estava trazendo essa ideia para eles, né, de você construir uma boa base de conhecimento, de informação, porque na investigação, quando a gente vai investigar o momento que o cliente reclama de alguma coisa que deu errado no procedimento, no processo de segurança, quando você vai investigar, e eu fazia muito isso, cara, e aí, o que aconteceu? Me conta, né? E aí o profissional, ele falava assim, poxa, eu não tive certeza, putz, eu não lembrei, cara, eu não sabia se podia ou não podia fazer ou não fazer. E aí, quando você dá um passinho mais atrás, você descobre o quê? Faltou treinamento, faltou base, faltou informação, né? E aí essa informação, ela provém de várias naturezas. Em contrapartida, agora fazendo um paralelo ainda, voltando para a liderança, porque a gente cobra os nossos liderados para que eles tenham um bom processo, tenham atitudes corretas, sigam o passo a passo os protocolos de segurança, mas, por outro lado, quando ele precisa da liderança, e aí ele vai perguntar, voltando novamente, naquela questão trabalhista, que ele quer tirar uma dúvida do adicional noturno dele, ele quer falar um pouquinho sobre um comportamento de um colega ou do cliente, né? Ele quer falar de situações do dia a dia. E aí eu volto, né? O líder está com isso na ponta da língua, né? Me parece que ainda não está consolidado isso. Então, na medida que a gente promove o conhecimento para a nossa base, né? O professor João Santos esteve aqui na última quarta-feira e estava comentando um pouco da diferença de treinamento e educação corporativa. É uma coisa completamente diferente da outra. E as nossas lideranças, me parece também que precisam navegar melhor
por essa educação corporativa que envolve esses elementos que vão trazer essa satisfação que você comentou, o André, né, de reconhecer e de valorizar, porque é uma via de mão dupla, né? É isso que vocês percebem também? Rafa. Com certeza. Com certeza. Falta bastante conhecimento dentro desse segmento. Você entender a diferença entre um e outro. Você conhecer os processos. Você tocou num ponto sobre a questão de conhecimento. Por exemplo, eu fui dar uma advertência no meu colaborador porque ele faltou 4 plantões consecutivos. Aí eu fui dar uma advertência por conta disso, né? Aí ele virou para mim e falou assim, não vou assinar advertência não, porque eu não recebi meu contra-cheque, só vou assinar a advertência se eu receber meu contra-cheque. Eu falei para ele assim, guerreiro, a gente tem 30 dias para entregar teu contra-cheque. Você não recebeu o seu contra-cheque porque tem 4 plantões que você não vem trabalhar. Como é que você quer receber o contra-cheque? Se tem 4 plantões que você não vem trabalhar e hoje você está se apresentando na base ainda na tua forma. Mas o sindicato me instruiu. Eu falei, não vejo problema quanto a isso. Fato é o quê? Você vai assinar advertência? Não vou assinar advertência. Eu falei, não tem problema. Eu tenho 2 testemunhas, vou aplicar da mesma forma por testemunha, entendeu? E a sua advertência vai seguir da mesma forma. Só que você está equivocado nessa sua colocação, dizendo que é a obrigação minha te dar contra-cheque, porque se eu não te der o contra-cheque, você não vai... Não é obrigado a assinar a advertência. Eu estou tratando com você agora uma questão disciplinar sua. A questão do contra-cheque é outra coisa. Eu vou tratar com você em outro momento. Esse momento é uma medida disciplinar que eu vou estar aplicando junto a você, né, por conta de reiteradas faltas. Após eu tratar isso com você, agora que você se faz presente na empresa, eu vou pegar e vou dar o seu contra-cheque, que era um direito seu, é um documento seu, não tem problema nenhum. Né? Então, acho que eles misturam, até o gestor em si acaba misturando um pouco isso, né? Entre educação e cordialidade, né? Entre ser aquele cara mais firme e ter aquela conduta disciplinar. Né? Eu já orientei muito os meus supervisores aqui, né? Que na verdade são novos, eu estou até treinando eles, né? Até na questão de como abordar o colaborador, né, o que falar com o colaborador. Existe muita diferença entre você ser educado, né, isso, e você ser rigoroso, você orientar. Então, até nisso, a gente tem que se policiar, porque é o que a gente disse no começo. Hoje não existe mais ninguém bobo. Hoje todo mundo conhece seus direitos, tem a lei na pontinha da mão ali, entendeu? Então, se você, ao falar com o seu colaborador, você inclusive falar de maneira errônea, ou usar uma palavra inapropriada, ou não conseguir mensurar a diferença entre uma coisa e outra, você pode falar algo que vai acabar se voltando contra você. Então, a gente tem que ter muito cuidado dentro desse aspecto. Wagner, eu acho que essa educação corporativa ela começa quando o profissional ele começa a fazer aquela triagem na empresa. Ou seja, eu acho muito importante que a empresa deixe bem claro quais são as suas políticas e condições perante aquele cargo e ao que ela espera perante aquele colaborador, perante as suas ações. Eu estou te contratando para isso. Você vai fazer isso, 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 isso e isso. A carga horária de trabalho é essa, com valor X, com direito disso, disso e disso. Você aceita? Quando a pessoa fala que aceita, eu acho que aí a gente já pode falar de educação corporativa. O que a gente entende como educação? Educação é aquilo que a gente
consegue compreender e aceita. Já vem ali de uma concordância entre ambas as partes. Então, essa triagem na empresa, esse início, né, que eu tive muito contato enquanto instrutor com treinamentos de admissão, eu falava muito do compromisso e comprometimento perante esses colaboradores que estavam entrando. E dizia que existia, sim, uma diferença. E muitos não sabiam me dizer qual era essa diferença de compromisso e comprometimento. Embora sejam palavras parecidas, elas existem, sim, diferença. Qual é a diferença? O compromisso é aquilo que está sendo firmado neste momento quando você começa a entrar na empresa. Eu, como empresa, vou te dar isso. Isso e isso. Você, como colaborador, vai ter que me entregar isso. Você aceita o cargo? Você aceita essas condições? Porque eu já aceitei o seu currículo e o seu perfil profissional. Então, naquele momento que ambos aceitam, eles firmam um compromisso com escala, com valores, enfim, com condições de trabalho, N situações. Então, ali é firmado um compromisso entre ambas as partes. Agora, o comprometimento é que vai fazer a diferença. Aí a gente já fala da educação corporativa. Por quê? Se eu aceitei aquelas condições, eu tenho que me comprometer a cumprir na prática. Chegar no horário, me manter bem posturado, ter educação com os clientes, ter conhecimento, ter um uniforme alinhado, barba feita, cabelo cortado, não faltar, não chegar atrasado. Isso tudo a gente já está falando do que é mais importante, que é o comprometimento. Porque compromisso qualquer um pode ter, Wagner. Eu vou chegar para você e vou falar assim, Wagner, eu vou aceitar participar do programa Liderança News hoje às 20h30. De manhã eu posso ter falado isso para você, mas chegar às 20h30 não está aqui. Eu tinha um compromisso, mas não tive o comprometimento com você, Wagner. A partir do momento que eu falo, eu aceito, Wagner, o seu convite de participar do programa Liderança News às 20h30, eu tenho que me comprometer a estar aqui sentadinho às 20 horas, já preparado aqui, te esperando me chamar. Então, quando a gente fala em compromisso e comprometimento, são duas situações de palavras até parecidas, mas com um sentido, uma finalidade totalmente diferente. E o que realmente vai fazer diferença é aquele profissional que se compromete a fazer o compromisso que foi firmado no momento anterior dar certo. Exato. E aí me parece que essa continuidade, né, esse ciclo, na verdade, precisa haver um ciclo, né? Tem até vários comentários legais aqui. O Marcelo está comentando agora de comprometimento e envolvimento. O professor Eduardo também está falando da implementação e da reiteração, né, a continuidade disso com os colaboradores. O Fidelis também escreveu um comentário bem legal aqui, está falando de justiça, né? Quando há essa relação entre partes, precisa ser feito o que é justo, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Então tem muitos comentários legais aqui. O Douglas também está comentando aqui de uma questão do filho dele, que se preparou para uma vaga, pelo que eu entendi, e aí não concretizou, mas foi lá na base construir novamente essa oportunidade. Então, é bem legal entender isso, e aí a gente volta, né, a perceber essa importância do líder como um gestor administrativo, no sentido de que tem muitos processos que estão integrados aí, né? E eu particularmente gosto muito do modelo do líder, né, que é um gestor daquele contrato. Então, ele não é um supervisor, um líder, que vai chegar lá só para inspecionar, corrigir procedimento, vai aplicar uma medida punitiva, sei lá, de educação, como vocês queiram chamar, mas eu gosto do modelo, e não é comum ainda, né, na grande massa das empresas, você ter ali um supervisor ou um coordenador de contratos, onde ele tem acesso ao número, né, os números do contrato, ele tem informações importantes, porque quando ele chega um procedimento errado, uma falta de cuidado com o equipamento, uma questão de comportamento relacionada ao atendimento ou ao cliente, fazem diferença nos números, né? Então, por isso que essa relação tem que ser equilibrada. Faz sentido para vocês essa questão do gestor, do líder, mesmo num grau de liderança intermediário,
ter uma função de gestão desse contrato? Ah, com certeza. Eu acho que são líderes assim que a gente precisa para cada vez dar mais qualidade no contrato, entendeu? Por exemplo, dentro dos meus supervisores que eu tenho hoje, né, que 2 deles são novos, um do meu principal foco justamente com eles, é orientar eles, é trazer uma comunicação interpessoal mais aflorada, né? É lembrar eles que ele é o elo do colaborador com a empresa, do cliente com a empresa, entendeu? Então, eu preciso que ele tenha um relacionamento interpessoal mais aflorado com o cliente, com o colaborador, sem que ele perca o profissionalismo. Quando eu consigo fazer ele ter esse relacionamento, automaticamente ele conhece mais o contrato que ele vai fazer esse gerenciamento. Meus supervisores hoje, eu sempre faço um briefing com ele toda semana e minha primeira pergunta para eles é a seguinte: cara, o que vocês querem se tornar? Aonde vocês querem chegar? O que eu posso te ajudar? Vamos lá, né? O que hoje falta para vocês? Né? Qual método que eu posso fazer para estar trazendo uma questão operacional mais viável para você? Então, quando a gente tem líderes que têm o poder de resolutivo mais apurado dentro daquele contrato, quando eu levo, por exemplo, o meu coordenador e ele senta comigo junto com a presidente da empresa, ou ele senta comigo junto com a síndica do condomínio, né? Eu apresento ele, ó, esse aqui é o meu coordenador, ele é responsável desse contrato, a senhora tem total acesso a ele, qualquer coisa que a senhora precisar, pode falar diretamente com ele, ele é responsável por tudo e qualquer coisa que tem aqui dentro. Se caso ele não atender a senhora, ou não corresponder à expectativa, a senhora pode fazer um contato comigo sem nenhum problema. Eu gosto de dar essa autonomia para ele, de mostrar que ele é importante, que ele é gestor daquele contrato. Lógico que eu monitoro, não é isso? Como é das coisas mais simples. Eu faço as visitas no contrato, além dele, vou te dar um exemplo. Hoje eu cheguei, por que a cordinha do crachá daquele colaborador tá velha? Não é isso? Por que você supervisou que é gestor desse contrato não viu essa corda velha? Por que esse ombrelone está sujo? Né? A gente tem ombrelone reserva. Pega aqui e troca. Então, e aí eu falo com eles no intuito de mostrar para eles os detalhes do gerenciamento daquele contrato. Mas a primeira coisa que eu faço é justamente dar o grau de importância que ele tem, não é isso? Diante de quem de direito. E monitoro. Eu acho que isso é importante, isso motiva e automaticamente faz com que eu perceba talvez os erros, e aí eu posso orientá-lo cada vez mais, tornando ele mais preparado. É o que a gente acabou de falar. Ah, os caras estão preparados? Muitos não, mas não estão por quê? Uns falta aquela ânsia de buscar o conhecimento, de saber que precisa e ir buscar o conhecimento, mas muitos faltam justamente uma gestão que vai liderar pelo exemplo, que é justamente botar ele como a peça fundamental daquele contrato. Por isso que meus coordenadores hoje, não é todo mundo faz tudo. Cada coordenador meu responde por um respectivo número de contrato. E aí, quando ele tem assertividade, eu parabenizo, mas quando existe a falha, eu também sei a quem cobrar. Né? Só que eu cobro muito dando o exemplo e o suporte do que é necessário. Porque cobrar é fácil, Wagner. Sim. Dar pancada é fácil. Agora, você dá condição de ser o exemplo, que é muito difícil. Então, André, e aproveitando aqui, fazendo uma ponte entre a resposta do Rafael e a sua colocação, eu vou puxar aqui para a tela uma questão que o Top Dicas BR levantou, né, que eu acho interessante. Esses dias eu agora estou desenvolvendo um trabalho na área comercial do Grupo Semprel, né, então estou levando essa expertise, esse conhecimento, essa experiência da operação para o relacionamento com o cliente agora,
na busca de novas oportunidades de negócio, né? De uma forma um pouco mais qualificada ou diferente, pelo menos. E aí o Top Dicas levantou uma questão aqui, interessante, que cabe perfeitamente nesse ponto que a gente está colocando, que ele diz o seguinte, e quando as medidas de segurança não dão visibilidade, ou o cliente não percebe essas medidas de segurança, né? O que fazer? Ele tá perguntando aqui. Aí, antes de você responder, vou dar só uma puxadinha aqui para ver se você compreende dessa forma também. Atrelado a isso, a você ter um líder, um supervisor, um inspetor, um coordenador que gerencia o contrato, que é um gestor de contrato, a segurança privada não mede, né? Nós temos questões relacionadas, principalmente com a operação, de não ter medições exatas do que está acontecendo no posto de serviço. Seja de qual for o indicador, ainda são muitas, são pouquíssimas empresas que trabalham com essa qualificação, com esse dimensionamento da operação, né? Então, eu eu tenho percebido, que eu tenho visto, e tenho incentivado, quando eu posso, ou aqui no Liderança News, ou em outras oportunidades, que os gestores, os líderes, precisam medir o que acontece também na operação. Porque é nessa hora, quando você começa a medir, e aí respondendo talvez para o Top Dicas, eu quero que o André comente também, que você tem números, você tem a segurança que, de uma certa forma, é subjetiva, né, transformada em números que podem ser medidos e que podem ser apresentados. Por exemplo, será que um cliente sabe que numa noite de ronda, o vigilante às vezes anda 200 quilômetros, 150 quilômetros, 100 quilômetros dentro de um condomínio? Será que ele sabe que nessa noite, de repente, foi inspecionado mais de 300 pontos, 300 locais, né, dentro das rondas, né, patrimoniais, foram lá fiscalizar os 200 pontos de verificação, de inspeção de ronda? Então, você acha, André, que faz sentido isso e que está relacionado? Faz sentido muito, e muito grande mesmo, essa colisão por parte de alguns administradores de condomínios, vamos falar cliente, né, de uma forma geral, que a gente abrange todos os departamentos, sejam condomínios residenciais, comerciais, shopping, enfim, cliente de uma forma geral. Muitos clientes, eles não têm o verdadeiro conhecimento do que é a segurança. Isso é fato. E a gente se esbarra em dias atuais, né, com a questão do ter muito e pagar pouco. Isso é um fato. Então, o que eu tenho feito ultimamente na minha função, que é a função de planejamento e qualidade? Cartas de vulnerabilidade, Wagner. Você tocou na questão das rondas. Nós temos o ISP, que é o Instituto de Segurança Pública. Esse site, ele dá os dados de vários índices de acontecimentos, sejam furtos, roubos, sequestros, tentativas de homicídio, enfim, daquela região que você pontuar no mapa. Então, isso já dá uma dimensão daquela região, da importância de ser feito, sim, o investimento de segurança, de forças estáticas e o aumento do efetivo naquela região. E isso é documentado. Através deste documento, que é feito até de uma forma muito minuciosa e atenciosa, que leva aí, eu faço uma análise de um dia no empreendimento. Vou fazer uma análise de vulnerabilidade, eu vou ficar o dia inteiro lá entregue, nem vou para a empresa. E vou ficar uns 4 dias, mais ou menos, fazendo um documento. Documento esse que eu sei que, em muitas ocasiões, o cliente não vai ter aquela paciência de ler até o final. Há pouco tempo fiz um documento de 23 páginas, mas eu quis entregar para o meu cliente um trabalho sólido, com todas as irregularidades que foram observadas naquele local. E isso, Wagner, ele passa a ser o respaldo da empresa, ele passa a ser um mecanismo de defesa. Eu acho, assim, que, na minha visão, o cliente ele deveria, pelo menos, acatar 50% daquilo que a gente coloca no papel. Que a gente coloca todo o nosso conhecimento, toda a nossa expertise, né, com o passar do tempo, para melhoria, né, daquela região, para melhoria daquele estabelecimento.
né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, a gente ainda se esbarra com essa questão do cliente querer pagar pouco para mesmo assim ter muito. E, infelizmente, nós sabemos que a gente tem esse embate muito grande. Na questão que o Rafael comentou, na questão do líder, eu acho muito importante a confiança. Eu acho que o profissional ele tem que ter confiança para agir. Ele tem que ter confiança para colocar em prática os seus trabalhos. E isso muito vem de quem está acima. O gestor ele tem que dar, sim, esse crédito, essa confiança para aquele profissional colocar na prática, né, realmente fazer acontecer, porque ele é o gestor também. Eu digo que gerente, coordenador, supervisor, vigilante é apenas um cargo. Isso pode passar. Isso é momento. O que vai fazer a diferença é o que está dentro dessa pessoa. Eu posso estar como vigilante hoje, o meu cargo pode ser vigilante, mas o meu pensamento, sentimento e ações pode ser de um gerente. Por que não? Sim. O cliente todo dia passa, fala comigo. Por que eu não posso ter um atendimento diferenciado para ele? Ah, não, eu sou vigilante. O vigilante fica aqui de braço cruzado, bate com a mão para lá, com a mão para cá, abre porta, fecha a porta e nada além disso aí. Mas por que eu não posso, como vigilante, ter o sentimento de dono da empresa, que é o que a gente costuma sempre dizer, que é o olhar de dono, que é aquele sentimento de zelo. Eu sou o vigilante, eu estou como vigilante, mas nada me impede de amanhã eu ser um supervisor, nada me impede de amanhã eu ser um coordenador, um gestor, um gerente, um diretor, por que não? Eu vou me qualificar para isso, mas as minhas ações, elas precisam estar condizentes com aquele cargo que eu quero almejar. E aí eu acho que a diferença ela começa a acontecer, o crescimento ele é gigantesco, Wagner. Ele é uma coisa assim surreal, mas precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Quando a gente muda a nossa maneira de pensar e temos aquele sentimento de que nós podemos fazer a diferença, ir além do famoso feijão com arroz, dar aquele plus no atendimento, na qualidade, em querer fazer as coisas certas e no momento certo, eu acho que todo mundo começa a se privilegiar com essas ações. Sim. Wagner. Oi. Wagner, posso te mostrar um negócio? Claro, manda. Que você colocou. A empresa que eu tô hoje cresceu, tem 3 anos. Tá? Em 3 anos, ela cresceu 300%. Tá? Muito desse crescimento se dá por conta de um serviço que a gente desenvolve aqui, que faz toda a diferença em relação ao serviço que a gente presta em todos os outros. E eu tenho uma expectativa que ela vai chegar a um nível bem alto, que é justamente isso que você colocou. A questão se o cliente ele tem a informação, tem a informação do que acontece dentro do próprio contrato dele. Por exemplo, para todo mundo que está ouvindo a gente aí, né? Mais uma vez, eu estou aprendendo algo, estou gerando conhecimento que vai influenciar na minha decisão lá na frente. E o Wagner tocou num ponto. Será que a gente sabe que o cara anda 3 quilômetros dentro do condomínio? Tá aí uma coisa que eu nunca tinha parado para analisar. Por que eu estou te falando isso? Só te mostrar agora. Por isso que eu estava olhando para o lado, até peço perdão a todos aí. Isso aqui, deixa eu ver aqui, ver se você consegue pegar. Tá vendo? Relatório simplificado. Uhum. Todos os meus postos, meus colaboradores são obrigados a fazer ronda. E eu emito para o meu cliente um relatório com todas as rondas feitas, com horário e os pontos batidos. Tá vendo? Uhum. E dá bastante coisa. Dá bastante coisa. Junto a isso, eu emito um relatório de toda a ocorrência ou de tudo que foi feito pelo meu colaborador durante o período noturno. Também emito um relatório, tá aqui, ó. Olha aí. Não sei se você meio perdidinho aqui na câmera. Aqui já é o relatório de ocorrência, tá vendo? E aí vai todas as ocorrências que aconteceu no contrato dele ali, também muita coisa. Inclusive eu já ganhei contrato por isso aqui, tá? Por quê? Porque meu cliente conseguiu ver que, um exemplo, a limpeza dele estava defeituosa. Eu consegui fazer que com o meu cliente, pelo relatório,
conseguisse identificar um problema na manutenção, porque reiteradas vezes estava no meu relatório ali de ponto e de ronda que a gente tinha aquele problema na manutenção, desde uma lâmpada. Caraca, no relatório aqui, desde semana passada a lâmpada queimada, até agora a manutenção não trocou minha lâmpada. Então, isso eu consegui melhorar até o próprio processo de gerenciamento, por exemplo, dos síndicos dentro de um condomínio. Isso fez com que eu acabasse ganhando contrato. Foi uma coisa que a gente implantou que vem dando certo e é muito por conta disso o nosso crescimento. É difícil, porque você sabe como é colaborador, né? Não, é trabalhoso. E você precisa estar muito, muito alinhado com a sua operação, com o seu vigilante, com o seu porteiro, com o seu auxiliar de serviços, porque senão você não tem as informações, na verdade não foi praticado, não foi executado, consequentemente você não tem informação. Como é que você vai se comprometer com o cliente de fazer uma reunião de entrega de resultados, por exemplo, no final de um mês, se você não tem convicção da sua operação? Agora... E é interessante, Rafael, só para concluir, quando eu comecei a apresentar esse tipo de relatório, que eu estava na operação, por exemplo, e eu comecei a fazer conta, falei, cara, eu preciso dar um jeito de trazer essas informações de uma maneira mais prática e real. A gente tem que conseguir dimensionar essa informação e pôr na mão do cliente, porque ele reclamou para mim que não estava vendo vigilante. Cara, o pessoal estava falando que não está vendo vigilante. Eu até sei que ele faz intuitivamente, o cliente até sabe, ou ele imagina o que possa estar acontecendo intuitivamente. Mas aí, cara, precisa dar um jeito de levar essa informação. Quando a gente foi fazer conta, naquele local, por mês, somente à noite, eram, no mês, 3.500 pontos de ronda visitados. 3.500. Quando eu peguei esses números e levei para o gestor, para o administrador, ele falou, ô, Luco, o pessoal visita 3.500 pontos de ronda à noite aqui no condomínio. Eu falei, isso, dentro de um mês. Então, você começa a dar números e trazer o valor para aquele valor que ele está pagando financeiro. Cara, eu não sei como a gente não está fazendo isso de uma forma massificada. Dá trabalho, como você falou, né, Rafael? Você está muito alinhado com a operação, né? Sabe por causa de quê? Porque não depende só da operação. Depende do seu colaborador que está lá na ponta. Exatamente. E não adianta, colaborador é difícil, infelizmente. Eu gosto muito, Rapidinho, se você não tiver um colaborador realmente com o que o André falou, que tenha compromisso e comprometimento com o trabalho, tu dificilmente vai alcançar esse resultado. E aí você precisa motivar, precisa despertar o compromisso, comprometimento. E, infelizmente, em alguns momentos, precisa tomar algumas medidas disciplinares para fazer ele entender o grau de importância que isso tem. E é muito difícil. Eu, por exemplo, nesse domingo, estourou um abacaxi gigantesco na minha mão. 5h20 da tarde, o gerente de um hotel me liga, um hotel de grande porte. Rafael, o teu segura, tô com uma hóspede aqui, alegando que teu segurança mandou ela estacionar o carro lá fora e rebocar o carro dela. E agora, como é que você vai fazer? Eu falei, me dá um minuto que eu vou apurar, ver de fato o que foi que aconteceu. E aí eu só me livrei do problema porque eu tinha relato, foto e vídeo por parte do meu colaborador, reiteradas vezes, um aviso sobre reboque do carro. Meu colaborador botou a foto dos 3 carros, alertando que era reboque, botou a mensagem dizendo que fez contato com os hóspedes do hotel, avisando que ali era passivo de reboque. Meu colaborador tinha a foto de um dos hóspedes do hotel retirando o carro e botando em outro lugar. Meu colaborador bateu a foto justamente do reboque chegando e falando, já avisei, vão rebocar, falei para ficar perto, que não pode. E aí, no final, queriam colocar na conta da segurança. E vou falar para você, a minha sorte que foi um colaborador específico que é comprometido, que tem um relacionamento a mais com a gente, que ele é que faz a rendição de almoço nossa,
que ele estava ali naquele momento. Porque se fosse até os colaboradores do posto, talvez não teria feito, e hoje, consequentemente, eu teria ficado com problema, porque vai prevalecer a minha voz, né, falando que não, meu colaborador não fez, ou da hóspede pedindo a providência junto com o cliente. Fala para mim. Né? É complicado, são coisas que a gente passa, por isso que eu falo para os caras, cara, informação é tudo. Informação é tudo. Entendeu? Relata. Conhecimento dividido é conhecimento multiplicado. E, notoriamente, informação é tudo. Peque pelo excesso. Eu falo para eles, pessoal, peque pelo excesso, não peque pela falta. O excesso, simplesmente tu vai ouvir, pô, não precisava, mas tá bom. É bom que foi mais seguro. Agora, a falta não. A falta a gente fica com a consequência. Como eu estou com a consequência hoje, tive que pagar um capacete de R$ 500. Por quê? Infelizmente, meu colaborador, o cara falou assim, não, eu vou ali rapidinho, só entregar uma encomenda. Aí ele foi e não anotou a placa. Eu tenho a foto do cara pegando o capacete, né, que o condomínio é filmado, pegando o capacete e indo embora, mas eu cobro de qual unidade, se eu não sei onde o cara foi. Entendi. E hoje eu fiquei não tem como, né? Aí, aqui a gente vê que a falta de informação, de processo, me gerou um prejuízo de R$ 500. Como o excesso de informação, a realização de procedimento, apesar de meu colaborador do hotel trabalhar da porta para dentro, como ele tem a visão de fora, ele se preocupa e dá um feeling, afinal aquilo ali faz parte de alguém que está se hospedando no hotel. Então, é esse que é mais. Então, o compilado de informação me fez evitar um problema. E o compilado da falta de informação me gerou um problema. Então, acho que é importante, por isso que a gente tem que, reiteradas vezes, sempre bater na mesma tecla. Aí, André, você queria falar, né? Manda Então, aí. o respaldo ele é fundamental. O Rafael tocou nesse ponto aí, eu ia entrar nesse quesito aí, mas ele já falou muito bem. Eu acho que sem respaldo profissional não é nada. Hoje em dia, além do papel e caneta, é ligação, é foto, né? E tem as câmeras de segurança, então acho que tem que estar tudo alicerçado, tem que estar tudo certinho, juntinho, porque senão, se o profissional não tiver aquela mente avançada, imaginando que aquilo nem aconteceu, mas ele tem que pensar no pior. Se acontecer, como que eu vou proceder? É o famoso estudo de casos, né? Para ter uma visão preventiva. Ele não tem que esperar acontecer para depois proceder, ele tem que tomar as medidas cabíveis antes que sequer venha acontecer. Eu gosto muito do líder de posto. Em alguns contratos tem a questão um pouquinho a mais do que por exemplo, um patrimonial recebe, não sei se são R$ 200 a mais, mas eu acho que você canalizando ele e nomeando, né, como líder, eu acho que você consegue ter entre aspas, uma tranquilidade, porque você vai colocar essa responsabilidade nesse colaborador de gerenciar, né, provisoriamente aquele perímetro, né? Esse profissional ele tem essa responsabilidade. Então, alguns falam que é supervisor de posto, outros falam que é líder de posto, mas eu acho que é interessante, né, para o empreendimento o contrato. Eu acho que essa questão de líder de posto já é o primeiro passo que a empresa dá para motivar o colaborador, para preparar o colaborador para, num futuro, ele ser um supervisor realmente com um grau de conhecimento de questões operacionais de liderança, de áreas diversas, que cada condomínio residencial tem uma particularidade. O misto tem outra, o comercial tem outra. E aí, quando tem essa oportunidade de dar uma liderança para um cara desse, que ele vai entender o processo, que ele vai cuidar de uma folha de ponto, como você colocou, Wagner, entender que não pode um horário britânico, que não pode ter rasura, de fazer um livro, de transcrever uma ocorrência, é um modo de você gratificar o cara, reconhecer e já começar a treinar, né, desde a base. Então, começa por aí o reconhecimento. Isso aí. Gente, vocês estão gostando do conteúdo? Me dá um alô. Tem muitos comentários aqui no chat, mas está faltando like. Eu tenho certeza que alguém aí não deu like. Se não der o like, eu vou falar um nome, hein? Eu tenho como saber aqui, ó. Os algoritmos aqui do YouTube me conta quem é que não deu like e não se inscreveu no canal ainda. Mas, pessoal, são inúmeros comentários aqui. O professor Eduardo Ramos está falando que
nos próximos dias estará saindo um curso novo de supervisão, né, através lá do IBRAGES, provavelmente. Né? Depois você conta mais, viu, professor Eduardo Ramos, aqui para nós, para o pessoal ter acesso a esse curso. São muitos comentários, eu queria agradecer a todos que estão comentando aqui. O Robson teve que dar uma saidinha, a internet não estava chegando na velocidade certa para ele, então eu estava prejudicando um pouquinho a comunicação, mas ele está aqui no chat, mandando um alô aí através do login do GSI. Obrigado, viu, Robson? E acho que falamos bastante coisa aqui hoje, né? O tempo correu muito rápido até, né? A gente nem percebe o tempo passando, mas fica, né? Eu acredito que fica essa mensagem muito forte, que nós precisamos ainda estar mais com a nossa liderança, com os nossos colaboradores, mais envolvidos com o negócio segurança, né? Eu bato muito nessa tecla, né, que nós precisamos ainda trabalhar melhor o negócio, né? Não é só uma questão do processo de segurança, o negócio como um todo. Eu acho que fica bem claro, aqui eu estou falando do tocando, tem um violino tocando aí na transmissão. Mas faz parte, viu? Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo foi assim mesmo. O telefone que estava aqui do lado, já deixei de lado aqui. Então, eu acho que fica um recado claro, né? Que a gente precisa envolver mais não só a nossa liderança para ter um olhar 360, mas também as nossas equipes, e quando a gente leva os números para tratar com a nossa equipe, será que o vigilante sabe que ele anda 6 mil quilômetros de ronda no mês, dependendo do lugar? Ou a equipe como um todo? Será que ele sabe, né, que são 2 mil, 3 mil pontos de visita de inspeção numa ronda? Que diferença faz isso no dia a dia para ele? Que diferença faz isso para o cliente ter acesso a essas informações? Então, esse gerenciamento 360 graus, né, do líder como um gestor de contrato, um gestor administrativo, eu acho que fica esse recado para toda a liderança que está aqui conosco, para aqueles que estão em formação, buscando posições no mercado, né, amigos? Eu acho que fica essa mensagem, né, esse recado para essa galera. André? Bom, Wagner, eu acredito que sim. Eu acredito muito que, como eu já falei no momento anterior, a diferença está dentro de nós, né? Eu acho que o líder nato, ele vai liderar porque ele sabe do seu potencial e que ele pode fazer a diferença. Eu acho que os detalhes precisam estar alicerçados com o nosso empenho, né? A atenção muito às pessoas, a gestão de pessoas, isso é fundamental. Não dá para a gente falar mais em liderança em dias atuais, século XXI, se não tiver a gestão de pessoas. Mas eu acho que precisa, sim, ser aflorado algo dentro de nós, algo que às vezes está esquecido, né? Mas que a gente precisa desenvolver. Buscar o conhecimento de si mesmo acho que um dos primeiros passos. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para me desenvolver como pessoa e como profissional? Ter esse autoconhecimento eu acho que é essencial. E buscar a qualificação. A qualificação associado com o conhecimento que já tem ao longo do tempo, que já foi vivido ao longo do tempo. Eu acho que são alicerces fundamentais. E ter paciência, que mais cedo ou mais tarde a oportunidade vai acontecer, vai vingar. Né? Você fazendo certo, tem alguém te vendo. Você fazendo errado, tem alguém te vendo. O que acontece é que se você estiver fazendo errado, você vai ser penalizado. E tem um caminhão de pessoas aí esperando aí uma oportunidade para estar no seu lugar. Então, seja lá qual função você estiver no momento, faça de coração, faça de corpo e alma. Se for para varrer, se for para limpar, se for para trocar lâmpada, para mexer na parte elétrica, faça de corpo e alma, faça o seu melhor. Porque com certeza vai ter alguém que vai te ver e vai reconhecer o seu diferencial. Vai dar um bom dia, que dê um excelente dia, não dê um bom dia. Que com certeza no momento oportuno da vida, você vai ser agraciado e reconhecido. Então, queria deixar essa mensagem, né, a respeito aí da questão liderança, de olhar para dentro de si e ver o que pode ser modificado, o que pode ser melhorado, ajustado, e paciência, né, buscando a qualificação, com a boa gestão de pessoas, que as coisas vão acontecer. Muito bom. Pô, falou bonito ele. Você viu? O cara tá na elegância, cara. Pô, acho que é as férias, fiquei até emocionado aqui, cara. Tô de férias, que acorda todo, rapaz. Tranquilidade, total. Mente tranquila é sucesso
À vista. Dentro. Tava lá no Caribe, curtindo. Não Foi bom, é? relaxei bastante. Pronto para voltar. Olha, eu vou falar para vocês. Eu acho que um líder é você que um dia quer liderar alguma coisa, você não pode ter medo dos desafios. Cara, não tenha medo de desafio. Eu tô onde eu tô hoje, não sei até quando, né? O futuro a Deus pertence. Há, sei lá, 4 anos atrás eu tava no Uber. Depois eu voltei para a instrução, fui trabalhar com o André. Numa empresa de grande porte, estabilizado, carteirinha assinada, tá? 3 anos de empresa, eu fui lá e pedi conta, irmão. E hoje eu estou aqui gerenciando a empresa como PJ. Que depois ele pode chegar para mim e falar assim, pô, valeu, trouxe até aqui, mas agora o teu custo tá alto, eu vou seguir em frente. O André sabe aí, eu mudei minha vida. Cara, eu pedi conta de uma empresa de grande porte, que eu estava estabilizado, eu me mudei, entendeu? Fechei parte de um outro negócio que eu tinha e entrei aqui de corpo e alma, entendeu? Encarando desafio, né? Mas conheço meu potencial, sim, busco melhorar a cada dia que passa, né? Eu procuro tirar uma lição de tudo, eu procuro cada vez mais ter uma gestão humanizada, ouvir mais, tentar compreender e entender o outro lado, até mesmo para que eu tome uma decisão cada vez mais sábia, com mais coerência, né? Então, eu acho que o que trava muito também, às vezes, não é só falta de conhecimento, não é só falta de reconhecimento, mas é muita falta também de iniciativa, de coragem, porque até para você estudar, você precisa de coragem. São 2 anos e meio ali que tu faz uma faculdade, que você sai da sua zona de conforto, você podia estar curtindo um final de semana, você podia estar ali com a sua família, e você está investindo um dinheiro, né? E você está abrindo mão do tempo, que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, que você pode ter dinheiro, sei lá, de maneira infinita, mas é a única coisa que você não consegue comprar de volta, né? Então você estuda, prepara, encara os desafios em busca do seu objetivo. Eu estou aqui em busca do meu objetivo, estou buscando fazer o melhor. O recado que eu tenho que dar para eles é esse, cara, não estuda, espera o tempo, que uma hora a coisa acontece, basta você não ter medo dos desafios aí. E desafio, o erro é um modo de você aprender. Quando você erra, automaticamente você aprende, porque você nunca mais vai repetir aquele mesmo erro. Então, hoje eu estou aqui, graças a Deus, estou aqui há 3 meses, fazendo um bom trabalho, estou reestruturando do zero, praticamente, né? E, pô, em um mês eu dei 8 justa causa. Em um mês. Só para tu ter um nível, para tu ver o nível, como é que os colaboradores estavam meio largados. A advertência eu não consigo nem falar para você. Por isso aqui, pelo que eu te mostrei, você vê, né? Dá para entender agora a proporção. Tu entendeu? Então, cara, muito grande. E eu entrei no meio de um turbilhão, no meio da pandemia, num final de ano, né? Onde você fala resfriado 5 dias. Pô, eu nesse mês de dezembro, Wagner, eu tive 40 testados. Eu tive atestado aqui que o cara pegou 5 dias porque a mulher dele atestou Covid. E o cara deu 5 dias para ele porque ele mora com a mulher. Então, Sim. tira por aí. Então, a minha palavra é essa. Foco no seu objetivo, sem medo dos desafios, buscando sempre o conhecimento. Muito bom, muito bom. Rafael, André e Robson, meus queridos amigos do GSI, Gestão de Segurança Inteligente. Para você que não me conhecia ainda, essa rapaziada lá do Rio de Janeiro, né? Então vocês entrem lá no Instagram, @GSI, Gestão de Segurança Inteligente, você vai achar essas 3 feras e mais alguns outros feras que não estão aqui hoje, que são membros lá do GSI, e você vai poder compartilhar as ideias, continuar esse bate-papo lá no Instagram do GSI. Visite, clica lá, follow, né, seguir
esses meninos aí que valem ouro, valem peso de ouro dentro do mercado da segurança privada. Queria agradecer a vocês novamente, agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco aqui. 1h30 de Liderança News e a galera está toda aqui em peso assistindo. Muito obrigado, vocês fazem total diferença para nós. Amanhã tem Liderança News, agora na próxima quarta. Tem Legado da Segurança com o professor Teane Silva. Aproveite, dá tempo de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você acompanhar toda a programação do canal do professor Teane Silva. Pessoal, muito obrigado de coração. Até a próxima quarta-feira. Visitem GSI no Instagram. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais. Muito obrigado. Abraço. Abraço.